Será que fomos barrados pela imigração? Olá, Olá, chicos! Hoje nós vamos contar para vocês a nossa história de como passamos na imigração de Madrid. Será que a gente foi barrado? Quem viaja para outro país precisa passar pela imigração, que é a Polícia Federal de cada país, né? E no aeroporto tem a Polícia Federal. Então, quando você sai do voo, você já precisa, ou antes ou depois de pegar suas malas, você precisa passar pela Polícia Federal. E aí você vai entregar o seu passaporte, vai entregar os documentos. E aí o agente de polícia, ele vai perguntar para você qual é o motivo da sua entrada no país, o que que você veio fazer no país, quando que você vai voltar, se você tem realmente a passagem de volta, se você tem seguro viagem, no caso aqui para a Europa, que precisa, né, para outros países, no caso do Brasil não precisa, mas para o brasileiro entrar aqui na Europa precisa do seguro viagem. Então o agente da polícia vai perguntar tudo isso para você, para ver se realmente ele vai permitir a sua entrada ou não no país. Aí, mediante tudo isso, mediante as perguntas que ele fizer para você, o agente ele vai permitir a sua entrada no país ou não. Se ele permitir, ele vai pegar o seu passaporte e vai fazer um carimbo com a data de entrada e mostra ali o país também, a cidade, aliás, mostra ali a cidade também que você entrou. Se ele não permitir a sua entrada, ele vai te convidar para ir para uma salinha. E aí nessa salinha a pressão é maior, o agente pergunta mais coisas para você, faz uma pressão assim, às vezes até um pouco psicológica para te testar, para ver se você realmente sabe o que você veio fazer aqui, se você tem intenção de ficar de forma irregular ou não. E até mesmo revistar, né? Às vezes, durante essas conversas, ele vai revistando sua mochila, pode revistar sua mala de mão, seus itens pessoais, porque o que ele puder achar, aliás, né? O que ele não puder não achar como motivo para poder barrar, essa é a função deles. Isso, essa é a função, esse é o trabalho deles, né? Então, se eles desconfiarem de alguma coisa, se você, por exemplo, mostrar seu nervosismo, se você mostrar que não está seguro, se você não olhar diretamente para os olhos deles, se eles desconfiarem de alguma coisa, aí realmente fica mais difícil de você entrar no país. E aí, nesse caso, se eles não permitirem que você entre no país, então você é deportado. Você precisa voltar para o seu país, dali mesmo, você nem sai do aeroporto, eles vão te organizar no próximo voo para o destino, aliás, de onde você veio, né? Então eles vão organizar você no próximo voo de volta. E aí, nesse caso, fica bem complicado, porque aí você acaba perdendo todo o seu dinheiro, pelo menos o dinheiro da sua passagem, né? Que você veio. E mesmo a gente sabendo de tudo isso, ainda ficamos receosas. Ainda mais, nosso voo já estava saindo de São Paulo, né, que somos de São Paulo. Então, a gente chegou no aeroporto bem de madrugada. Nosso voo era por volta ali das 7 da manhã, então de madrugada a gente já estava lá, né, fazendo check-in, despachando mala. E também tivemos ali um tempo para se despedir dos nossos familiares, que foi bem difícil, né? Porque por mais que a gente vinha já tendo bastante momentos juntos, já tínhamos estado mais próximos nos últimos dias, para aproveitar ao máximo, né, da presença tanto deles quanto deles da nossa. Mas mesmo assim, na hora ainda foi bem difícil se despedir deles. O nosso voo, ele durou ali, então, 5 horas. A gente fez escala em Bogotá, que era uma outra coisa que estava nos preocupando um pouco também, né? Então a gente saiu de São Paulo por volta das 7, chegamos ali no início da tarde já na Colômbia, ficamos ali mais umas 6 horas, porque atrasou o nosso voo também, já estávamos acabados, né? Porque já não tínhamos dormido na noite anterior direito, já ficamos esse tempo todo no avião, mais esse tempo de espera. Porque a gente é bem precavido nessa questão de viagem, prefere ficar esperando do que perder voo, né? É verdade, é. E assim, a gente escolheu essa rota. Sei que muita gente pode pensar, né? Mas por que que foram por essa rota também, né? Por passar em Bogotá. A gente sabe que os voos que são provenientes de Bogotá para Madrid ou para qualquer outro lugar, ainda mais indo do Brasil também. A gente veio do Brasil, passou em Bogotá e depois para cá, né? Assim, sofre uma pressão maior, né? Os agentes já ficam mais espertos por ser uma rota de tráfego, né? Então aí algumas pessoas pensam, até perguntaram pra gente, mas por que vocês escolheram essa rota, né? Por que que não vieram direto? Porque o voo tava barato, né? As consequências, né? É claro que a gente queria vir com um voo direto, né? Mas o voo tava tão barato, mas tão barato mesmo, que aí eu falei, eu fiquei o tempo todo procurando, né? Nos últimos meses, antes da gente vir, tava olhando praticamente todos os dias. E aí a gente
decidiu comprar esse porque estava bem barato mesmo a gente pagando, e estava sem espaço de mala. Mas mesmo comprando mais espaço de mala, ficava mais barato que um voo direto, obviamente, né, claro, e com outras companhias. Então a gente decidiu arriscar, vir por essa rota, né? Sim. A gente estava com todos os documentos certos, né? A gente... Já tinha separado, né? Ainda inclusive por pasta, né? O seu e o Isso, meu. Então tava tudo separadinho. E até por ordem que a gente imaginasse, né? Que eles isso. poderiam perguntar. Isso, a gente já passou por várias imigrações, né? E mesmo assim, passar por imigração é sempre uma tensão, né? A gente sempre fica preocupado, Sim. é importante estar com todos os documentos, você que está vindo para cá ou tá para qualquer outro lugar, mesmo seja de turismo, você precisa estar com todos os seus documentos comprovando tudo certinho mesmo, porque se faltar algum documento, se eles implicarem com algo, realmente eles vão te levar para a salinha. Mas e se eles implicassem com algo, né? Porque a gente já trouxe até comprovante até que não precisava de receio, né? Que poderiam nos perguntar alguma coisa, tanto na imigração da Colômbia quanto daqui, né? Então a gente já veio meio preparado, já conversamos em casa, se perguntar como é que a gente vai falar, como a gente vai explicar. Até porque a gente veio para viver o nosso sonho, né? Então acho que ele estava mais receoso, mais tenso por conta de vir para viver esse sonho do que pessoas para turismo, é claro. Porque a gente investiu tudo que a gente tinha, vendemos tudo que a gente tinha para poder estar aqui realizando esse sonho. Então foi algo assim bem tenso essa parte pra gente. Por isso que acabou nos cansando também mais, né? Juntando com tudo, questão de dormir, questão do Cansaço cansaço físico e o físico, cansaço fuso emocional horário também, né? e o principalmente emocional. Então tudo isso acabou deixando a gente assim bastante tenso aí. E se o nosso sonho acabasse por aqui? O que a Como é gente ia que a gente ia fazer? fazer? E aí chegou a nossa hora de embarcar para Madrid, né? Isso. Aí foram mais 10 horas de voo da Colômbia até aqui. Foi tenso. Meu Deus. Foi um voo tenso. Nossa, Realmente a gente ri de nervoso. É. Porque ali os primeiros momentos que a gente sai, né, que o avião decola, vai pegando altura, ali é a parte, acho que foi a pior parte assim, do voo. Teve muita turbulência. Muito, balançou Nossa. demais o avião, muito. E ainda mais na decolagem, né, que é uma parte crítica, é um momento Sim. crítico, né? E aí balançou demais o avião. A gente ainda estava, assim, acostumado, mas não acostumado, ainda mantivemos um pouco ainda calma até entender, ainda ver o que ia acontecer. Mas teve gente no voo que nesse principal momento, né, que passou bastante mal. Chegou a ficar, teve uma moça na nossa frente, Na nossa né? frente que teve ataque de pânico, né? De tão nervosa, assim, por conta da turbulência. Então você viu o pessoal tava meio assim, assustado com o que ia acontecer, porque não tá acostumado de certo, né? Algumas pessoas, imagino. Pela maneira que foi essa turbulência, né? O avião parecia que despencava um tanto assim, nossa, dava aquele, você estava despencando. Realmente foi muita turbulência nesse voo. Então, essa situação de ver as pessoas até passando mal, né? A moça da nossa frente, assim, passou muito mal. Isso foi deixando a gente mais tenso ainda e mais cansado, né? Então, finalmente chegamos em Madrid. Ufa! Chegamos em Madrid, a gente estava quase respirando, quase. Porque ainda descemos e aí tem aquela primeira pré-seleção, né? Ficam os agentes no final do corredor. Aí você sai do avião em fila e aí tinha uns 4 agentes já ali em pé, já pedindo o passaporte, fazendo uma pré-seleção. Se eles já gostarem de você, se já forem com a sua cara, eles te liberam, senão eles já te separam ali no cantinho para ir fazer uma revisão melhor, né, para perguntar algumas outras coisas. É igualzinho o programa do aeroporto, igual que a gente assiste em casa, igualzinho. Então eles chegam assim, pede passaporte, eles abrem, olham pra sua cara. Se ele gostar, você vai embora. Se ele abrir, olhar pra sua cara, olhar de novo o passaporte, fizer uma pergunta, ele já fala assim, espera ali no cantinho. É verdade. Você já fica tenso ali mesmo. E foi chegando, eu vou ter que fazer uma brincadeira. E foi chegando, eu fui abrindo o passaporte, eu e o Júlio, a gente ficou um do lado do outro. Pra gente já entender que a gente tava indo junto. como casal, né? Isso. Daí eu abri o passaporte, depois que a gente passou, eu até falei pra ele. Na hora que abriu o passaporte, não olhei pra cada mulher, eu abri o passaporte assim, entreguei pra ela. Aí depois que a gente passou, eu falei pra ele assim, ela não me parou porque achou que você era gringo. Tá com brincadeira, de passaporte nosso brasileiro, né? Então não tinha como. Mas é que eu brinco com o Júlio sempre, né, mano? Por conta dele ser branquinho assim, com olho claro, ruivo ainda. Pensa que eu sou gringo. Pensa que é gringo. Só pensa. Não, Sou brazuca. Até no nosso casamento, teve convidados que não conhecia muito, né? Você acharam que ele era gringo. Então a gente passou pela primeira imigração, essa foi a primeira. Sim. E aí o aeroporto de Madrid é muito grande, né? Muito grande. Então fomos finalmente passar pela imigração de verdade, onde o carimbo é posto no nosso passaporte.
Então a gente chegou, tava até vazio, não tava cheio, ainda bem, graças a Deus foi rápido, porque a gente já passou em alguns lugares que, nossa, a gente ficou praticamente Fila uma hora enorme. em imigração. Mas a gente chegou e tava super vazio, vazio, vazio. Então a gente deu até pra escolher, chegamos assim já olhando, né, já fomos olhando, disfarçando, Vendo qual fila que vai. qual fila que vai, qual agente que tem a cara de mais simpático, né, Tipo, assim. Então a gente escolheu, aí tinha uma moça, né, que era policial, e a gente escolheu aquela moça ali, que a fila tava até menor. Então, a gente chegou já com documentos em mãos, você com o seu, eu com o meu, né? isso. Aí cada um com o seu, eu com o meu passaporte, a Pamela com o dela na mão. Entreguei o meu primeiro, a moça pegou, abriu, colocou lá, fez a leitura, pegou o carimbo, carimbou, pegou da Pamela, fez a leitura, pegou o carimbo, carimbou, devolveu pra gente, não deu nem bom dia. E a gente daquele respira, não respira, né? Mantém ali É. Mas aí a o que você pose. faz? Você pega o passaporte, sai correndo e não Não olha olha pra pra trás trás. e vai embora. Deixa pra olhar o carimbo depois. Depois que você sair do aeroporto, você olha o carimbo. É. Então, graças a Deus, não fomos barrados. Não Ufa. fomos barrados. Aí a gente foi, pegou as malas. Depois que a gente pegou as malas, que a gente saiu do aeroporto, a gente olhou um pro outro, aí sim a gente respirou, né? Respiramos, abraçamos, falou, deu Nossa, certo. aí sim caiu aquela. Aí caímos na real, né? Passamos e agora vamos recomeçar. Aí que veio aquele sentimento de recomeço, né? Deu tudo certo. Porque o nosso recomeço estava carimbado. Daí a gente saiu, assim, feliz da vida, com as malas na mão, nem olhando pra trás. Eu lembrei até do filme Minha Mãe é uma Peça, que ela passa na imigração dos Estados Unidos, É, que ela pega o passaporte e fala, passei! Foi essa mesma vai saber se sensação. deu vontade de fazer isso. Mas graças a Deus a gente conseguiu passar. Não tivemos nenhum Sim. problema. Graças a Deus. Foi bem Embora, tranquilo. embora a gente estivesse bem preocupado por a gente estar vindo de Bogotá E de São Paulo, e de né? São Paulo, a gente não teve nenhum problema, graças a Deus. Eu acredito que ninguém do voo também tenha tido, porque a gente não viu nenhum movimento assim, dos que já estavam com a gente na nossa frente da fila. Não teve também nenhum. Pelo que a gente viu, né, ali, Sim. na imigração também, a gente não viu nenhum movimento, né? Ali não, só Acredito os que que. foram parados mesmo lá, né? Porque a gente É. não sabe o que aconteceu na saída do avião. Mas os demais que passaram com a gente Foi bem tranquilo. foi Pra de quem boa, tava ali perto da gente, né? né? Mas se você pensa passar por essa mesma rota que a gente fez, só precisa ter um pouco mais de atenção, né? Tomar um pouco mais de cuidado, questão de documentação, conferir, trazer realmente tudo certinho. Porque se caso pedirem, se caso te perguntarem alguma coisa, você tá com tudo certinho, né? É um risco, mas por conta do valor da passagem. Então, passagem barata, ainda mais pela rota, tem esses riscos, não tem como evitar, né? O importante é você comprar consciente, já sabendo disso. É. Principalmente questão de escala, porque escala às vezes dá muito problema também, né? Porque você acaba comprando uma escala curta, não dá tempo de você pegar seu próximo voo, então você perder esse próximo voo também é um risco, e daí a companhia às vezes não vai reembolsar você vai ter que comprar do seu próprio bolso novamente outra passagem. Então é tomar cuidado com esses detalhes, tomar muita atenção com a documentação, que não vai ter problema nenhum, né? A gente vai ficar tenso, como a gente explicou, como passamos por essa experiência, mas você vai vir tranquilamente. Né? Falando da rota, né? Assim, o que precisa também levar em consideração é que a gente teve as nossas malas quebradas, né? Também Sim. foram revisadas, né? Foi uma surpresa. Quando Uma surpresa bem quando a triste, gente né? abriu a mala, meu senhor amado. Que a gente pegou no aeroporto, a gente não prestou, estava tão cansado, né? Que a gente não prestou atenção que tava com a mala quebrada, que tava com o zíper diferente. A gente pegou, colocou no carrinho e viemos pra casa, né? Então, quando a gente chegou em casa, de fato, a gente foi abrir a mala, a gente viu a rodinha quebrada, a gente achou estranho o zíper com aquele enforca-gato. E um bilhetinho dentro, carinhosamente pedindo desculpa por ter revirado a nossa mala. Mas quando a gente abriu a mala, tava tudo revirado. A gente colocou no saco a vácuo, tudo, né? Tudo organizado. Tava tudo revirado, tudo fora do saco a vácuo. Perdemos 2 sacos-a-vácuo, né? Estragaram, né? Eles rasgaram. E reviraram tudo. Então, assim, é o que a gente disse, é uma rota, assim, perigosa. Corre esses riscos, assim, né? Da sua mala ser revirada. E aí, com o bilhete que a Pan falou, tinha um bilhetinho explicando por qual motivo, se desculpando tal, que foram os agentes que fizeram isso, né? Que pra mim não justifica, assim. Se tiveram que abrir, pelo menos do pouco que a gente sabe, né? De viagem, enfim. Eles tinham que ter chamado a gente, pelo menos, pra abrir na nossa frente, né? Era o mínimo. Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Se vocês querem a nossa sincera opinião sobre a companhia, nós não gostamos de ter viajado com essa companhia.
Até o serviço de bordo também nós não gostamos. O pessoal não foi muito educado, assim, né? Mas a gente pagou barato e chegamos. Não tem como reclamar muito. Mas a gente não vai falar da companhia aqui, mas se vocês quiserem conversar com a gente, né? Chama a gente no Instagram lá, que a gente pode conversar com vocês e dar algumas opções também e falar da nossa opinião sobre a companhia que a gente voou. Inclusive, segue a gente no Instagram. Procura lá, @namaleuvoo, onde a gente dá várias dicas de viagem, e @pan.cristina com 2T, onde a Pan também posta sobre o dia a dia dela, tá bom? E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, de compartilhar os nossos reels, e aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para quem está passando por esse momento também, tá bom? Ou se você vai passar por esse momento, salva o vídeo para que você não perca, e continue então acompanhando a nossa história. Tchau! Tchau!